Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos começando agora nosso podcast. Eu aqui, ainda na redação do Globo, no centro do Rio, como em todas as terças-feiras, e o Gabeira diretamente da casa dele em Ipanema. Como sempre, a gente está aqui para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. O assunto de hoje, como não poderia deixar de ser, é o coronavírus, o tema e o problema que dominam todas as conversas, o tema que domina a nossa vida e a agenda do mundo inteiro. A gente vai falar aqui das cidades parando no Brasil, com pessoas dentro das suas casas, do aspecto político, com o presidente da República que insiste em negar a gravidade do que se passa. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Mas a gente vai também abrir espaço para tratar das soluções, do que pode ser feito, do que deve ser feito, não só nas esferas públicas, como também pela sociedade. O Gabeira tem acompanhado as pesquisas e a batalha para se encontrar uma cura para o coronavírus, uma vacina. Então, começa você aí, Gabeira. Exato. Realmente existe um front que busca achar uma saída para isso. E a saída, no momento, a estratégia não é inventar um novo remédio para o coronavírus, mas é o estudo de 70 remédios diferentes e suas combinações para ver se é possível chegar a um bom resultado. Sim. Isso me lembra um pouco o que aconteceu no período da AIDS. Eles chegaram, na época, não sei se você também está lembrado, a um coquetel. Sim. E esse coquetel chegou a ser, inclusive, distribuído gratuitamente no Brasil. O Trump e o Bolsonaro tiveram uma certa empolgação com hidroxicloroquina, que misturado com a azitromicina, a cloroquina é um remédio para a malária. Sim. E ele foi combinado com a azitromicina, que é um antibiótico. E teve em algumas pesquisas, na França e nos Estados Unidos, um bom resultado. Mas o Trump e o Bolsonaro se empolgaram tanto que levaram o tema a público como se já tivesse uma solução. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Isso foi terrível porque acabou provocando uma corrida às farmácias em busca da cloroquina, que é fundamental para quem tem malária ou mesmo para quem tem alguma doença imune, como o caso do lúpus. No caso aqui, o Mandetta falou, peraí, não é bem assim. Ele tem muitas limitações, tem muitos efeitos colaterais, ele é indicado para os casos graves entubados. É falsa, é fake news a informação que temos um comprimido que toma e sara. Não adianta sair comprando e colocar em casa que pode morrer do medicamento. Deixa isso na mão dos médicos. E lá nos Estados Unidos, o Anthony Fauci, que é o cara que cuida da questão da epidemia, que ele falou, não façam isso porque não há solução mágica e não comprem esse remédio, nem acreditem nisso agora, uma vez que as pesquisas são muito precárias ainda. Mas a verdade é que tem se trabalhado com vários remédios numa tentativa de buscar uma solução, e essa busca já parte também de um estudo bastante profundo do próprio vírus. Ele já foi, de uma certa maneira, mapeado. Sim. Pelo menos 26 dos 29 vírus que já foram mapeados, e já se sabe como é que ele atua na célula. Ele invade a célula, ele, de uma certa maneira, escraviza a célula e a obriga a produzir proteínas virais. Então, multiplica enormemente o número de vírus. Então, estão tentando descobrir um remédio que exatamente entra na célula e faz uma espécie de cadeado, Sim. Impede que o coronavírus entre para escravizá-la. Essa é uma das saídas que estão buscando, e possivelmente vai se encontrar alguma coisa. Já estão alguns remédios experimentais, já estão sendo dados em momentos de compaixão. Quando não há mais saída, quando a pessoa já está, então eles estão tentando também utilizar esse remédio. Portanto,
a essa busca enquanto não se trabalha com a vacina que já está sendo testada tanto nos Estados Unidos quanto na China, mas que ainda vai demorar muito tempo. Gabeira, agora que a gente falou um pouquinho de esperança, vamos falar de alguns problemas. O primeiro deles que eu queria levantar é o assunto que ontem, segunda-feira, foi, no Brasil, um assunto forte e mais um vexame do governo, que foi a medida provisória assinada na madrugada de domingo para segunda pelo presidente da República, preparada pelo Ministério da Economia, claro, que facultava aos empresários interromperem contratos de trabalho por 4 meses e não dava qualquer compensação aos empregados. Depois de receber críticas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar um trecho de uma medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Claro que as críticas foram gigantescas já desde a manhã de ontem, segunda-feira, e o presidente Bolsonaro mandou o Paulo Guedes recuar. Isso já seria em si horrível, mas tem um dado pior. O próprio Paulo Guedes, ele disse ontem, numa entrevista que foi publicada hoje, terça-feira, no Jornal Estado de São Paulo, que, aspas, foi uma precipitação mandar uma medida provisória sem estar definida a compensação que o empregado teria. E ele disse também que as contas de quanto isso custaria ao governo não teriam ficado prontas. Quer dizer, e ele, aspas de novo, na ansiedade de se fechar o cálculo, ele enviou tudo. Quer dizer, a gente tem ali um governo que assumidamente está atropelando tudo. Isso dá, na minha opinião, a mostra da bagunça, da bateção de cabeça reinante no Ministério, que é central do governo. E tem uma outra coisa, Gabeira, que para mim é mais importante do que o que aconteceu ontem, que talvez seja o que eu considero a inadequação do Paulo Guedes para esse momento dos problemas brasileiros. Por quê? Porque o Paulo Guedes, há 40 anos, ele como economista, ele tem um sonho, que é o sonho para o qual ele foi para o governo, assumidamente, manifestamente, que era fazer as reformas do Estado brasileiro, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, enxugar o Estado e etc, etc, etc. Ele ficou 40 anos querendo entrar num governo para fazer isso. Enfim, veio o governo Bolsonaro e ele estava ali pronto para tocar essas medidas. E aí acontece que o mundo não é tão simples assim, vem o coronavírus, desarma tudo e o que tem hoje à frente dele é tocar outro tipo de política econômica que parece, na minha opinião, não excitá-lo muito. A excitação dele, a animação dele era para fazer a reforma do Estado. E agora ele tem que lidar com um abacaxi que ou ele não sabe descascar ou não quer descascar. Ele me parece um pouco um peixe fora d'água dentro desse cenário. Exatamente. Eu acho que ele está despreparado para essa situação. Vamos dizer claramente. Se você passa toda a sua vida se preparando para transitar a economia de uma presença grande do Estado para uma presença do mercado, se você confia enormemente nessa transição e trabalha todo o seu projeto de privatização e se encontra num momento onde o apelo é, como se diz os economistas, keynesiano, quando você pede mais intervenção do Estado, ele não está preparado, é outra corrente de pensamento que pode tratar desse assunto. Se ele tivesse humildade, ele chamaria as pessoas que são adversárias dele nesse contexto e pediria também algumas sugestões, porque ele não está preparado para isso. Entende? Não é fácil um homem que se preparou para um determinado tipo de política, de repente, correndo, executar uma outra política. Agora, eu acho que as lacunas da medida provisória que eles apresentaram são decorrentes da visão política liberal deles. Sim. Eles não se importaram absolutamente, em primeiro lugar, não se importaram absolutamente em fixar quais eram realmente, de fato, as compensações que os patrões teriam que dar aos empregados. A primeira coisa, entende? Eles não definiram qual o papel que o Estado teria, uma vez que o país como a Dinamarca diz, olha, eu entro com tantos % do salário, entende? E mais ainda, eles não, em momento nenhum, definiram o papel que terá o sistema financeiro, os grandes bancos nesse processo. Tudo isso ficou de fora.
porque eles tentaram aplicar com os olhos liberais uma política que já não tem nenhuma necessidade do liberalismo, ela precisa de outros olhos, de um outro ângulo, entende? O que aconteceu desde da madrugada de domingo para segunda e ontem também deixa um pouco mais patente uma outra dificuldade do Paulo Guedes e da equipe dele, que é de entender as consequências políticas das medidas dele. Quer dizer, não é possível que no domingo, quando se redigiu a medida provisória 987, que tem o tal do artigo 18, que foi tirado ontem da medida, quer dizer, que ele não tenha notado essa reação que se daria logo que se tomasse conhecimento disso. Quer dizer, ele não perceber de antemão que isso causaria esse problema, mostra um pouco o alheamento que o Paulo Guedes e a equipe dele tem da realidade, talvez, da vida dos trabalhadores. Mais do que isso, né? O conjunto de declarações dele ao longo do ano mostra que ele não tem sensibilidade política. Ele é apenas um técnico, um economista, mas ele não tem nenhuma sensibilidade política. Ele disse coisas ao longo do ano terríveis, né? Não só sobre as domésticas, mas... Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai ser sobre funcionários públicos, quer dizer, ele não tem sensibilidade política, ele não é um homem que possa fazer uma política econômica no sentido mais amplo, né? Ele é mais um técnico com uma visão técnica. Gabeira, ainda já que a gente está na seara econômica, hoje, terça-feira, eu publiquei no meu blog um movimento que eu venho notando desde domingo, conversando com vários empresários de São Paulo, quer dizer, que cresceu muito, cresceu fortemente uma pressão sobre o governador João Dória, por parte do empresariado paulista, que é uma turma que está achando que o Dória exagerou na dose do remédio, daquelas decisões dele para o combate ao coronavírus. E essa turma tem se movimentado para tentar convencer o Dória a recuar. Quer dizer, a avaliação é que a economia não pode ficar parada tanto tempo. Bom, o Dória, em primeiro lugar, é importante dizer, não dá mostra de recuar. Eu conversei com o governador Dória essa manhã e ele disse que, por enquanto, este é o momento de fazer o que ele tem feito, que ele muito equilibrado no que faz e tal. E, de fato, eu acho que, como governador, seria muito mais danoso em todos os sentidos para a sociedade, para ele, politicamente, ver cadáveres empilhados por não tomar as atitudes que deveria ter tomado. Agora, tem no bojo disso, Gabeira, uma discussão, sim, que o mundo inteiro está travando, que é o seguinte, que embora o que esses empresários falaram para o João Dória pode parecer, às vezes, um pouco cruel, pouco solidário, etc., etc., a questão é que a sociedade como um todo, o Brasil e outros países têm que definir quando se deve afrouxar essas medidas de quarentena, quanto tempo ficar em quarentena. Quer dizer, é uma discussão que hoje é puxada por economistas, empresários e governos e que está fervendo. Quer dizer, tem milhões de empregos indo para o espaço, trilhões de dólares perdidos. E a questão é, como é que o mundo pode fazer, ao mesmo tempo, minimizar a ameaça do vírus, tá? Sobretudo para os mais vulneráveis, enquanto maximiza, né, as chances de o maior número possível de pessoas voltar ao trabalho com segurança o mais rápido possível. E esse mais rápido possível, eu não sei se são semanas, meses, etc. É um xadrez delicadíssimo. Delicadíssimo. Na verdade, você vê isso também na posição do Trump e na posição do Bolsonaro, que dizem a mesma coisa. Eles dizem, olha, o remédio ou a cura não pode ser pior do que a própria doença. Sim. You have tremendous responsibility. We have jobs, we have people get tremendous anxiety and depression, and to close the New York Stock Exchange and NASDAQ, we don't want to be doing that. Então, eles temem que o encerramento das atividades econômicas momentâneo produzam um desgaste maior do que a própria epidemia. Daí estarem surgindo algumas teses fora do Brasil e aqui dentro também, segundo as quais o isolamento deveria ser apenas das pessoas sob risco. Sim. Os outros deveriam circular normalmente. No fundo, o próprio Boris Johnson na Inglaterra pensava assim também, mas ontem ele teve que capitular, ele teve que
chegar também ao lockdown, porque ele não estava conseguindo aguentar a pressão. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. São pressões diferentes, são pressões muito fortes. Você tem que escolher, entende? O governante tem que escolher. E a escolha do Dória, a escolha de vários governantes do mundo, tem sido a de tentar preservar as vidas. Salvar as vidas nesse momento, eu acho que, quer dizer, na minha opinião, é o mais importante. Agora, eu acho também que a sociedade tem que começar a discutir quando terá que ser feito esse afrouxamento aí dessa quarentena toda. É bom pensar a partir de agora. Eu acho também que existe uma esperança, e voltando àquele tema inicial das curas, da esperança, existe um teste que está sendo feito, está sendo cada vez avançando, um teste sobre o anticorpo para o coronavírus. Quer dizer, não só as pessoas que passaram pelo coronavírus possivelmente têm um anticorpo muito grande. Sim. Então, aquelas pessoas que tiveram o coronavírus já podem, uma vez curadas, voltar à atividade. Elas fazem um teste de anticorpo e saem para voltar às suas atividades. Quer dizer, à medida que a epidemia avança, um número maior de pessoas também é atingido, você tem também um número maior de pessoas com anticorpo contra o coronavírus. Então, esse também é um dado importante. Ainda nessa discussão de quando voltar à vida normal, o ministro Mandetta, no fim de semana, lançou uma ideia, foi o primeiro pessoa do governo a assumidamente lançar a ideia de adiar as eleições. Ele disse que ele é um político, ele conhece como se faz campanhas, etc., e que deveria serem adiadas as eleições. Ele não disse o prazo, para quando, o adiamento para quando, e que essa discussão deveria começar. Você, Gabeira, que já foi político por tantos mandatos, o que você acha? E que conhece também, assim como Mandetta, como é que é o processo eleitoral por dentro, você acha que deveria ser adiadas as eleições? Olha, eu acho que o Mandetta não mencionou um aspecto que também é muito positivo num adiamento das eleições municipais de 2020, que seria destinar esses 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Agora, os argumentos de saúde que ele tem, eu acho perfeito, porque eleição significa aglomeração, Sim. significa reuniões, significa contatos. Para que você tenha ideia, num dia de campanha, um candidato com algum vigor, ele cumprimenta entre 300 e 500 pessoas. Se ele cumprimentar alguém e receber e for de alguma forma contaminado, ele teria potencialmente a possibilidade de ir contaminando todos os seus eleitores em potencial. Então, é importante que a gente veja isso com muita clareza. Será que até as eleições a gente já conseguiu, em primeiro lugar, uma vacina contra o coronavírus? Eu acho difícil. Será que nós teremos conseguido deter a primeira onda do coronavírus? Eu acho que sim. Mas será que ainda não estaríamos arriscando a uma segunda onda do coronavírus? Essa questão que me parece também clara. Agora, o argumento contrário ao adiamento das eleições também é muito forte, porque você vai ter que conviver com uma série de prefeitos e até vereadores que não são populares, que praticamente se isolaram muito durante o seu mandato ou revelaram a sua total incapacidade. Na verdade, eu acho que essa discussão ela não vai deixar nunca o cenário da gente hoje, porque tem que ver, no fundo, a evolução da doença nos próximos meses. Será obrigatória o adiamento das eleições, se até agosto, que é quando começa mesmo a campanha de rua, etc., as pessoas continuarem em alguma progressão de contaminação. Vão sofrer um pouco, ou muito, os governados por prefeitos incompetentes, mas talvez seja um preço a pagar. E é sempre a possibilidade de um impeachment no meio do caminho. E, Gabeira, para finalizar, a gente falou pouquíssimo de Bolsonaro aqui, tem até saudável falar tão pouco do Bolsonaro. Mas isso é porque ele já não tem nenhuma relevância no processo. É isso que eu ia dizer, quer dizer, na verdade, eu ia entrar no assunto Bolsonaro para dizer o seguinte, ele é um presidente que o Brasil hoje vive quase
uma federação de governadores, não digo comandando o país, mas cada um comandando o seu pedaço. Brevemente, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Quer dizer, até no sábado, um vídeo que está rodando aí pela internet, até um governador de um estado um pouco mais periférico, que é o Pará, o Helder Barbalho, ele levantou a voz e numa declaração pública disse que não vai pedir licença para o presidente da República para agir em nome do povo paraense. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Todos os governadores acabaram tomando atitudes, obrigaram o Bolsonaro, já na segunda-feira ontem, teve uma reunião com governadores do Nordeste, os quais ele, em princípio, tem rejeição enorme, porque quase todos são de oposição. Vai ter, durante essa semana, reunião com governadores do Sudeste, do Centro-Oeste. Ele está tentando retomar um pouco o controle do processo, que, para mim, me parece irremediavelmente perdido por ele. Totalmente. Inclusive, depois do que ele disse, né? Que os governadores eram terroristas, que são responsáveis pela perda dos empregos no futuro. Eu acho quase impossível que ele retome as rédeas do processo e realmente eu sinto que o desgaste vai ser cada vez maior e praticamente ficou evidente para grande parte da população que votou nele que ele é incapaz. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.